Bom dia, o meu nome é Pedro Guedes, eu faço parte da equipa de serviços Premium Engagement da SAP. Na sessão de hoje vou-vos falar sobre os serviços Premium Engagement e como estes podem ajudar os clientes nos diversos programas de transformação, nomeadamente na conversão para o S/4HANA. De seguida, vamos falar de alguns dos grandes desafios que os clientes SAP enfrentam nos dias de hoje. Um desses desafios está relacionado com o modelo que deverá suportar as aplicações dos clientes no futuro. O modelo tradicional dos últimos anos tem sido o on-premise, no qual as aplicações estão instaladas e correm em hardware localizado nas instalações do cliente. Hoje em dia, temos um conjunto alargado de cenários possíveis. Private Cloud, Cloud cuja gestão e manutenção da infraestrutura e sistema é da responsabilidade da SAP, sendo a gestão da aplicação e respectivos dados da responsabilidade do cliente. Outro cenário, Hyperscaler, Cloud, na qual o fornecedor da mesma disponibiliza o hardware, tal como servidores e storage, sendo a gestão do sistema e base de dados, aplicação e respectivos dados da responsabilidade do cliente. Temos ainda um cenário de Platform as a Service. No caso da SAP, disponibilizamos o SAP Business Technology Platform, a plataforma SAP para a empresa inteligente, que em linhas gerais permite, por um lado, uma gestão inteligente dos dados na cloud, quer com soluções de Analytics, quer com soluções de Machine Learning e de automatização de processos, Robotic Process Automation. Por outro lado, esta plataforma serve como uma plataforma de desenvolvimento na cloud para estender as capacidades standard das diversas aplicações do cliente, de uma forma ágil e integrada com as mesmas, seguindo a estratégia de Clean Core, facilitando assim futuros upgrades e simplificando a manutenção dos sistemas. Temos ainda o cenário de Software as a Service, que no caso da SAP disponibilizamos um conjunto de software na cloud, tal como o SAP SuccessFactors, o SAP Concur, o SAP Ariba para processos de procurement e ainda o SAP na cloud. Os clientes têm então um conjunto de decisões a tomar. Que modelo e cenário adotar? Quais as vantagens e desvantagens de cada? Como garantir a integração entre as diversas soluções? Como operar e monitorizar este complexo ecossistema? Portanto, os clientes estão perante diversas alternativas sobre o qual necessitam de tomar uma decisão devidamente fundamentada. Outro dos desafios dos atuais clientes SAP está relacionado com a migração para o S/4HANA, no qual se levantam várias questões, tais como: que caminho seguir? Devemos fazer um puro brownfield, no qual reaproveitamos todos os dados, configuração e desenvolvimento existente no sistema atual ECC dos clientes? Ou devemos fazer um puro greenfield, no sentido de aproveitarmos o momento para nos aproximarmos mais do standard da solução e, assim, eliminar alguns vícios antigos, ao invés de continuar a utilizar a aplicação da mesma forma, com os mesmos processos de há vários anos atrás, com o benefício natural de permitir a eliminação de desenvolvimentos obsoletos. Ou então, seguir um meio termo, no qual aproveitamos apenas parte do sistema em termos de dados, customização e desenvolvimentos de uma forma seletiva. Existe a necessidade e desafio de escolher qual o cenário de transição a seguir, quais as vantagens e desvantagens de cada um deles face à realidade específica de cada cliente. De seguida, vamos descrever em que consistem os serviços Premium Engagement da SAP e como eles podem apoiar o cliente nas respostas a estes e outros desafios. A oferta SAP Premium Engagement tem como principal objetivo estabelecer uma parceria estratégica entre a SAP e o cliente. Esta oferta é composta por um conjunto de serviços e especialistas para a entrega de conhecimento especializado e orientação colaborativa, desde a fase de discovery, antes do cliente tomar qualquer decisão, até à fase de operação da solução, após colocar a solução em produtivo. Fornece um conjunto completo de suporte especializado que cobre todas as soluções SAP e todas as linhas de negócio, bem como cenários de implementação, on-prem, cloud e híbrido. O Premium Engagement atua sobre os diversos quadrantes do cliente, nomeadamente no que designamos Use Better,
para melhorar a forma como o cliente está a utilizar as soluções SAP, quer em termos de experiência do utilizador, consistência e qualidade da informação e segurança. Outro dos quadrantes é o Build New, para avaliar junto com o cliente soluções inovadoras que tragam valor para o negócio e apoiá-lo no desenho, concepção e implementação dessas soluções. Outro quadrante de atuação do Prime Engagement nos clientes é o Extend Use. Pretende apoiar o cliente numa maior standardização e harmonização dos processos, também numa extensão do uso da solução, quer por adoção de novas funcionalidades, quer por rollouts a outros setores ou geografias, com uma avaliação quer dos impactos na arquitetura e sizing da infraestrutura, quer nos impactos de performance, assim como de integração. Temos ainda o quadrante Run Better, para apoiar o cliente na gestão da operação dos sistemas, na sua monitorização e elaboração de uma alarmística, também com focos na segurança no acesso aos sistemas e respectivos dados, assim como na resolução de problemas. Enfim, tem como objetivo garantir o máximo de estabilização dos sistemas em operação no cliente. Dependendo do ecossistema do cliente, relação existente com o parceiro, da complexidade presente, assim, o nível de envolvimento da SAP poderá ser distinto. A título de exemplo, no caso de uma iniciativa de co-design, numa primeira fase, podemos apoiar o cliente e parceiro na identificação do roadmap de melhorias de áreas e processos fundamentado em business cases. Numa fase posterior, apoiar o cliente no desenho dessas melhorias, que podem passar por implementação de funcionalidades standard, ou de um misto standard mais desenvolvimento, ou puro desenvolvimento, garantindo que o desenho desse desenvolvimento vai tirar o máximo partido do standard SAP, para além da consistência de dados, facilidade de integração e minimização dos impactos em futuras atualizações da versão do SAP. Numa fase seguinte, podemos ainda apoiar o cliente na implementação dessa solução, por exemplo, com a elaboração de um Proof of Concept, tipicamente efetuado numa sandbox, ficando o cliente capacitado para posteriormente implementar no seu landscape até produção. Como conclusão, os serviços Prime Engagement da SAP permitem apoiar o cliente com um conjunto de serviços e especialistas em diversos quadrantes, desde maximizar e melhorar o que está em uso, passando por temas de inovação, até à gestão eficiente da operação dos sistemas. Este apoio pode ser tanto ou mais incisivo, consoante as necessidades do cliente e complexidade do tema em questão. Seguidamente, vamos abordar o modelo de entrega destes serviços Prime Engagement da SAP. O modelo de entrega dos serviços Prime Engagement tem por base uma equipa multidisciplinar. O que denominamos de front office são o ponto de contacto único entre o cliente e os nossos especialistas espalhados pelas diversas geografias. Tem como objetivo, junto com o cliente, definir o plano de serviços para cada um dos quadrantes anteriormente descritos, de acordo com as necessidades do cliente. Por outro lado, identificar as equipas e especialistas mais adequados para a entrega dos serviços e acompanhar a entrega dos mesmos, garantindo a sua qualidade. Por fim, fazer um acompanhamento da implementação dos resultados do serviço e, sempre que possível, uma medição dos benefícios para o cliente resultantes do mesmo. A apoiar o front office, temos o Intelligent Service Delivery. São equipas normalmente globais, espalhadas pelas diversas geografias, compostas pelas pessoas capacitadas para entregar os diversos serviços Prime Engagement. Temos, por exemplo, equipas dedicadas a temas de segurança, cybersecurity, outras a temas de arquitetura, outras a temas de performance e por aí adiante. A apoiar o front office, temos também o SAP Transformation Hub, que é composto por equipas vocacionadas para fazer avaliações iniciais de impactos e caminhos a seguir, em temas como: com o S/4HANA, o que acontece às soluções legacy do cliente, como CRM, SRM, SCM e outras. Como é que a evolução tecnológica da SAP vai impactar na arquitetura atual do cliente?
Como é que a estratégia tecnológica da SAP vai impactar na forma como o cliente analisa os dados, muito relacionado com o componente de Analytics? O SAP Transformation Hub é assim composto por equipas com conhecimento de indústria que pretendem endereçar temas relacionados com a arquitetura de soluções futura no cliente, assim como a arquitetura tecnológica futura no cliente. Tem como objetivo avaliar os impactos e quais os benefícios para o cliente decorrente da evolução de soluções e tecnologia da SAP, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista tecnológico. Por fim, a apoiar o Front Office, temos ainda o SAP Mission Control Center, que é composto por equipas que, de uma forma muito sumária, têm como objetivo a resolução de issues do produto e garantir o normal funcionamento dos sistemas do cliente. Foi anteriormente referido que um dos desafios dos clientes SAP é o de migração para o S/4HANA. De seguida, vamos apresentar exemplos de como os serviços de Premium Engagement da SAP podem ajudar os clientes nesta migração para S/4HANA. Existem várias fases de um projeto. Temos uma fase inicial denominada Discovery, onde é importante definir o caminho futuro, quer em termos de soluções, quer em termos de arquitetura tecnológica. Nesta fase, temos um conjunto de serviços que pretendem dar resposta a um conjunto de preocupações do cliente, tais como: que caminho seguir na migração para S/4HANA? Bluefield, Brownfield, algo no meio dos dois? No caso de sistemas descentralizados, fazer um merge dos sistemas? Qual o sistema principal para esse merge? O que fazer com soluções como CRM, SRM, SCM e outras com o S/4HANA? Qual deverá ser a estratégia futura de Analytics para estar em linha com a evolução atual e roadmap de evolução futura da SAP em termos de soluções e tecnologia? Para além de dar resposta a estas questões, inclui ainda serviços que permitem fazer uma avaliação e criação de um roadmap de transição do landscape atual para um landscape futuro híbrido do cliente. Avançando para as etapas seguintes do projeto de migração para S/4, considerando o exemplo de um Brownfield, em cada uma das fases do projeto, desde a fase de Prepare até à fase de Run, pós-Go Live, temos um conjunto de serviços para apoiar o cliente na transição para o S/4HANA. Alguns exemplos de uma forma sucinta. Foundation correspondem aos serviços base para garantir um Go Live com sucesso. Inclui serviços onde são efetuadas avaliações periódicas em determinados milestones do projeto, quer na fase de Explore, quer na fase de Realize, sendo identificados riscos e efetuadas recomendações para os mitigar. Inclui ainda serviços relacionados com testes de carga, para garantir que o sistema futuro está dimensionado e otimizado para o volume esperado. Inclui também suporte para minimização do downtime da migração do ambiente produtivo, para além de suporte ao cutover e Go Live. Para além destes serviços base, existem ainda outros tipos de serviços específicos que são aplicados dependendo da necessidade e preocupação de cada cliente, tais como prototipagem numa sandbox da conversão para S/4HANA, permitindo antecipadamente identificar e mitigar os riscos de uma futura conversão. Ao nível do Custom Code, desenvolvimentos, apoiar o cliente em definir uma estratégia para identificar e descomissionar Custom Code obsoleto e também apoiar o cliente na identificação antecipada de Custom Code que irá necessitar de ajustar com a migração para S/4HANA. Inclui ainda serviços para apoiar na gestão do volume de dados de um sistema e como reduzir esse mesmo volume, um fator extremamente importante no tempo de duração do processo de migração do ambiente produtivo e no sizing e memória necessária para a base de dados ANA. Também inclui suporte para descobrir, compreender e corrigir inconsistências de dados financeiros logo no início de um projeto de conversão. Inclui ainda serviços para desenho da arquitetura técnica do S/4HANA, incluindo temas de alta disponibilidade e disaster recovery, ajustada à estratégia específica do cliente, negócio e IT. Para determinação da capacidade, o sizing, necessária para a solução S/4HANA, presente e futura. Suporte no desenho dos processos futuros no S/4HANA, para que estes estejam o mais próximo possível do Standard SAP.
na análise de gaps e como os mesmos poderão ser ultrapassados, ficando igualmente o mais próximo possível do Standard SAP e alinhado com o roadmap de evolução do produto SAP. Inclui também serviços no sentido de orientar o cliente no desenvolvimento de extensões ao Standard, tirando partido do SAP Business Technology Platform. E assim, seguir a estratégia de manter o S/4HANA o mais standard possível, com o menor número possível de desenvolvimentos, o chamado Clean Core. Tem também serviços orientados para avaliar a forma como o cliente gera as operações dos seus sistemas e identificação de uma estratégia para colmatar áreas mais vulneráveis na gestão da operação dos sistemas do cliente. Como podemos ver, temos um conjunto alargado de serviços que ajudam o cliente nas diversas fases do processo de migração para S/4HANA, tendo como objetivo não só garantir um Go Live com sucesso, minimizando os riscos, como também garantir a maximização da utilização do SAP Standard e capacitação do cliente com ferramentas e procedimentos para melhor gerir os seus sistemas após Go Live. Como conclusão, relativamente aos serviços SAP Premium Engagement, gostaria de realçar o seguinte. Dele, fazem parte um conjunto de serviços e especialistas para apoiar o cliente desde a fase inicial, antes do cliente tomar uma decisão, até a operação da mesma, isto é, após ser colocado em produtivo. Estes serviços cobrem todos os produtos SAP e cenários, on-prem, cloud e híbrido. O modelo de relacionamento com o cliente tem por base um ponto único de contacto para gerir junto do cliente o plano de serviços e apoio necessário, suportado por um conjunto alargado de equipas e especialistas. Estes serviços podem naturalmente ser sempre customizados à necessidade e realidade específica de cada cliente. Espero que com esta sessão tenha ficado claro o que são os serviços SAP Premium Engagement e de que forma podem ajudar os clientes nos seus diversos programas de transformação, desde um simples upgrade de versão até processos mais complexos de move para cloud ou em temas de inovação. Muito obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigado.